Existe uma frase que os mais velhos da cidade de Ribeira do Sal costumam repetir toda vez que o sol começa a se esconder atrás da Serra dos Ossos. Quando a noite chega aqui, ela não vem sozinha. Ninguém sabe exatamente quando essa frase nasceu. Ela aparece na memória das pessoas como se sempre tivesse existido, como se fosse parte do ar úmido que desce do mato toda a madrugada e entra pelas frestas das janelas, trazendo cheiro de terra molhada. E algo mais, algo que ninguém consegue nomear, mas que todo mundo reconhece. Ribeira do Sal é uma cidade pequena, daquelas que não aparecem nos mapas dos aplicativos de celular. Fica encravada entre morros cobertos de mata fechada no interior do estado, a 93 quilômetros da cidade mais próxima. Tem pouco mais de 4.000 habitantes, uma praça com um coreto velho, uma farmácia, 2 bares, uma igreja católica e uma Assembleia de Deus que brigam entre si pelo sino mais alto. E tem também, no fim da rua sem saída que os moradores chamam de Beco das Almas, uma casa de madeira pintada de verde desbotado, onde morava Dona Marlene. Marlene Conceição dos Santos tinha 72 anos quando aconteceu o que aconteceu. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos e olhos escuros que pareciam enxergar além do que qualquer olho humano deveria enxergar. Viúva há 16 anos, ela morava sozinha desde que sua filha mais nova, Cida, foi embora para a capital. Tinha 2 cachorros, Pretinho e Farofa, que dormiam do lado de fora da porta e que naquela noite específica não pararam de uivar desde o anoitecer. Os vizinhos contam isso. Dizem que os cachorros uivaram a noite toda e que eles, os vizinhos, fecharam as janelas e botaram um travesseiro na cabeça tentando dormir. Ninguém foi verificar o que havia de errado. Ninguém bateu na porta de Dona Marlene para perguntar se ela estava bem. Naquela noite, Marlene atravessou. E o que ela viu do outro lado é o que vamos contar agora. Marlene havia adormecido cedo, por volta das 8 da noite. Ela sofria do coração desde os 55 anos, uma válvula que não funcionava direito, pressão alta que não controlava bem mesmo com os remédios, e o médico do posto de saúde já havia dito que ela precisava ter cuidado com emoções fortes, com esforço físico, com qualquer coisa que fizesse o coração disparar. Naquela noite, ela tinha tido um dia cansativo. Lavou roupa no tanque, varreu o quintal, fez um feijão que ficou no fogo por horas. Quando se deitou, estava com as pernas pesadas e uma dor surda no lado esquerdo do peito que ela já conhecia e que havia aprendido, ao longo dos anos, a ignorar da mesma forma que se ignora um barulho estranho que a casa faz à noite. Ela apagou a luz, rezou 3 ave-marias e dormiu. O que aconteceu depois, ela descreveria meses mais tarde para a filha Cida e para algumas pessoas de confiança na cidade, foi assim. Ela acordou no escuro. Mas não era o escuro normal do quarto, com a tênue claridade da lua entrando pela janela. Era um escuro diferente, mais denso, como se o escuro tivesse peso, como se ele pudesse ser tocado. E o que mais a assustou, antes mesmo de ela entender o que estava acontecendo, foi o silêncio. Porque Ribeira do Sal nunca é silenciosa à noite. Sempre tem algum inseto cantando, algum cachorro ladrando no fundo de algum quintal, o barulho distante de uma televisão ligada, o vento nas folhas das árvores. Mas naquele escuro pesado não havia absolutamente nada. Era um silêncio que ela descreveu como morto, um silêncio que não esperava por nenhum som. Marlene tentou se mover e percebeu que não conseguia. Não era que ela estava paralisada pelo medo, era algo diferente. Era como se ela fosse fumaça, como se as mãos que ela tentava levantar não encontrassem resistência no mundo porque não faziam mais parte dele. Ela tentou tocar a cama e a mão passou através do colchão, como se o colchão fosse água, ou como se ela fosse vento. Foi quando ela olhou para baixo e viu o próprio corpo. Deitado na cama,
exatamente onde deveria estar, na posição em que havia adormecido, de lado, com a mão direita sob o rosto. O corpo estava lá, imóvel, com um azul estranho nos lábios que ela reconheceu, porque tinha visto essa cor nos lábios do marido quando ele morreu. A cor que o sangue faz quando para de circular. Marlene não gritou. Ela disse depois que não havia conseguido gritar. Não porque estivesse em choque, mas porque gritar parecia desnecessário naquele lugar. Como se as emoções humanas comuns não coubessem naquele estado. Ela olhou para o próprio corpo com uma espécie de calma que ela mesma descreveu como estranha, quase indecente, e pensou: então foi dessa vez. Porque ela havia sentido, ao longo dos anos, que o coração ia falhar uma hora. E parte dela já havia, de certa forma, se preparado para isso. O que ela não havia se preparado era para o que viria a seguir. O escuro começou a mudar. Não é que ficou mais claro exatamente. Era mais como se o escuro ganhasse textura, como se ele se tornasse um lugar em vez de uma ausência de luz. Marlene percebeu que estava em pé, ou pelo menos na posição vertical, já que seus pés não tocavam nada sólido. E ao redor dela, o nada começou a se tornar um caminho. Era um caminho de terra, largo, que seguia em frente sem curvas. E dos dois lados do caminho havia vegetação densa, mas diferente da vegetação que ela conhecia. Árvores sem nome, com formas que o olho humano não conseguia segurar direito, que mudavam levemente toda vez que ela tentava olhar fixamente para elas, como se fossem feitas de uma matéria que resiste a ser observada. Ela caminhou, ou foi carregada. Não havia diferença clara entre as duas coisas. E enquanto caminhava, ela começou a ouvir coisas. Vozes. Não exatamente vozes, mas como o fantasma de vozes. Sons que eram quase palavras, mas que escorregavam antes de poder ser compreendidos. Vindos da vegetação dos lados, de cima, de baixo. E junto com as vozes, rostos. Não rostos aparecem do nada no ar. Marlene foi muito clara sobre isso. Os rostos surgiam nas árvores, nas sombras, como se fossem parte da textura daquele lugar. Rostos que ela às vezes reconhecia por uma fração de segundo antes de se dissolverem. O rosto do marido, Benedito, que ela viu claramente por um instante, antes de sumir. Rostos de pessoas que ela havia conhecido e que já tinham morrido. O rosto de sua mãe, que havia falecido quando Marlene tinha 12 anos. Mas havia outros rostos que ela não reconhecia. Rostos que nunca haviam pertencido a ninguém que ela conhecesse. E esses eram os que mais a perturbavam. Não porque fossem monstruosos, mas porque havia algo neles que não era humano, não exatamente. Como se a forma de rosto fosse apenas a forma mais conveniente que certas coisas encontraram para se apresentar. Marlene continuou caminhando. O caminho terminou em uma clareira. E na clareira havia uma árvore. Marlene descreveu essa árvore muitas vezes para muitas pessoas. E cada vez que descrevia, ela ficava quieta por um momento antes de começar. Como se estivesse organizando palavras que não existem para dizer o que ela precisa dizer. A melhor descrição que ela conseguiu foi esta. Era uma árvore que parecia estar em todos os tamanhos ao mesmo tempo. Vista de perto, era enorme, o tronco largo demais para 10 homens abraçarem. Vista de longe, e em algum momento durante a caminhada ela havia parado e olhado para trás, e a árvore já estava lá. Já estava sempre lá, independente de onde ela estava. Ela parecia pequena, quase delicada. Era uma árvore que existia fora das regras de perspectiva que o mundo dos vivos usa para organizar as coisas. E nas raízes dessa árvore havia alguém sentado. Uma figura. Marlene disse que a primeira coisa que ela notou foi que a figura não tinha sombra. O que era estranho, porque o lugar tinha uma espécie de luminosidade difusa que deveria criar sombras. Mas a figura não projetava nenhuma. A figura era velha, muito velha,
com a velhice de uma coisa que sempre existiu, não a velhice de uma coisa que envelheceu com o tempo. Vestia roupas escuras que eram difíceis de descrever. Marlene disse que toda vez que tentava focar nas roupas, o olho escorregava. A pele era escura, muito escura, de um escuro que absorvia a luz. E os olhos eram o que ela menos gostava de descrever. Eram brancos, completamente brancos, sem íris, sem pupila, apenas branco. Mas enxergavam. Isso ela tinha certeza. Enxergavam muito. A figura falou. Não com palavras exatamente. Marlene disse que era mais como se as palavras aparecessem diretamente na sua cabeça, já formadas, já compreendidas, sem passar pelo processo de som. Como pensamentos que não eram dela. E o que a figura disse foi: você não devia ter chegado aqui ainda. Marlene perguntou, também sem palavras, também apenas pensando, onde era aqui? E a resposta veio. O lugar entre, onde as coisas que não são mais e as coisas que ainda são se encontram. Você chegou cedo. Marlene pensou no corpo azulado que havia deixado para trás na cama e disse que havia parado de respirar. O coração, disse a figura. Mas não é hora. Marlene perguntou de quem era a decisão. E a figura respondeu algo que ela nunca esqueceu, que ela repetiu para a filha e para os outros que ouviram a história, sempre com as mesmas palavras exatas, como se as palavras tivessem ficado gravadas em algum lugar dentro dela, que não era a memória comum. A hora não é minha para dar, nem sua para recusar. A hora é da conta que você ainda tem para acertar, e a conta não está fechada. Foi então que o chão da clareira começou a mudar. Marlene olhou para baixo e viu que a terra sob seus pés, se é que pés era a palavra certa para o que ela tinha naquele estado, havia se transformado. Não mais a terra seca do caminho. Agora era algo que lembrava a água parada, escura, como uma lagoa rasa sem fundo. E dentro dessa água, ou o que quer que fosse, havia formas se movendo. Ela se abaixou, ou teve a sensação de se abaixar, e olhou. Eram coisas, não pessoas, não animais, coisas, com formas que mudavam enquanto eram observadas, que tinham mais membros do que qualquer coisa viva deveria ter, que se dobravam em ângulos que não existem, que se abriam e fechavam como flores em câmera lenta, mas flores feitas de algo que não era pétala nem carne. E elas a enxergavam. Marlene disse que saber que elas a enxergavam foi a parte mais assustadora de toda a experiência. Não o fato de estar morta, não o caminho, não a árvore, não a figura de olhos brancos. O momento em que ela percebeu que aquelas coisas dentro daquele escuro líquido estavam olhando para ela com uma atenção, com uma fome, que ela sentiu na parte dela que não tinha nome, a parte que fica abaixo dos pensamentos e dos sentimentos, a parte mais antiga. A figura falou novamente. Não as olhe muito tempo. Elas guardam o que olham. Marlene se levantou. Levantou de alguma forma e desviou os olhos das formas na água escura. Ela perguntou o que eram aquelas coisas. E a figura, sem nenhum drama, sem nenhuma emoção particular, respondeu. São o que vem antes. Antes de qualquer coisa que você conheça. Antes de qualquer nome que o mundo dos vivos tenha dado para o que mora na escuridão. Elas não têm interesse em você agora, mas guardam o que olham. Então não olhe. Marlene perguntou se deveria ter medo. O medo é para os que podem ser alcançados, disse a figura. Você está entre. Aqui o medo não serve para nada, mas a memória serve. Leve o que viu. É para isso que você veio. Então algo mudou de novo. Marlene disse que teve a sensação de ser puxada.
Não de uma forma agressiva, não como quem é arrastado pelo braço, mas como a sensação de quando se está dormindo e o corpo dá aquele tranco de queda, sabe? Aquele tranco que acorda. Era assim, mas muito, muito maior. Como se o tranco viesse de dentro de alguma coisa enorme. E o caminho voltou, mas ao contrário. Ela estava caminhando de volta, ou sendo carregada de volta. E os rostos nas árvores voltaram, mas agora ela os via de outro ângulo, de outro lado, como se o caminho de ida e o caminho de volta fossem a mesma estrada vista de perspectivas diferentes. Os rostos que ela reconhecia pareciam mais nítidos agora. O rosto de Benedito, seu marido, estava mais claro, mais presente. Ele não disse nada, só olhou. Mas Marlene disse que naquele olhar havia uma informação completa. Uma informação que ela não consegue traduzir em palavras, porque não é feita de palavras. É feita de outra coisa. Como saber, sem ser dito, que está tudo bem? Como saber sem que ninguém explique o que precisa ser feito? O escuro voltou. O denso, o pesado. E então houve dor. A dor foi o que indicou que ela havia voltado. Uma dor explosiva no peito, como se o coração tivesse sido apertado por uma mão e soltado de repente. Ela abriu os olhos e estava no quarto. O quarto normal, com a claridade habitual da lua pela janela, com os sons de sempre lá fora. Os cachorros uivando, um inseto cantando longe. O travesseiro embaixo da cabeça, o colchão sob o corpo. Mas havia uma diferença. Havia uma mulher sentada na beira da cama. Marlene levou alguns segundos para reconhecê-la. Era a Dona Perpetinha, uma senhora de 88 anos que havia morrido 2 anos antes. Marlene havia ido ao velório, havia jogado terra no caixão. Dona Perpetinha estava sentada na beira da cama, com as mãos no colo, e olhava para Marlene com uma expressão que não era bem tristeza, nem bem alegria. Era outra coisa. Uma expressão de alguém que sabe de algo que você ainda vai descobrir. Marlene abriu a boca para falar. E Dona Perpetinha sumiu. Não desapareceu de repente, como num efeito especial. Sumiu como a fumaça some. Foi ficando menos sólida, menos presente. Foi sendo absorvida pelo ar do quarto, até não ter mais nada. Marlene ficou deitada na cama por um longo tempo sem se mover. Depois se levantou, foi até a cozinha, acendeu o fogão e fez café. Eram 3 da manhã. Nos dias seguintes, Marlene não contou para ninguém o que havia acontecido. Ela foi ao médico, que constatou que ela havia sofrido uma parada cardíaca e que era um milagre que tivesse voltado sozinha, sem ambulância, sem desfibrilador, sem nenhuma intervenção médica. O médico disse que isso era extremamente raro e que ela havia tido muita sorte. Ele mudou a medicação, pediu exames, disse que ela precisava de repouso. Marlene ouviu tudo com atenção, agradeceu e foi para casa. O que ela não disse para o médico, o que ela demorou semanas para dizer para qualquer pessoa, era que, desde a noite da parada, ela estava vendo coisas. Não as criaturas de antes, as formas sem nome na água escura. Não essas. Ela estava vendo pessoas. Pessoas que andavam pela cidade, que sentavam nas calçadas, que ficavam paradas nos cantos das ruas olhando para algo que os outros não viam. Pessoas que ela sabia sem saber como sabia, que não eram vivas, que eram como ela havia sido naquela noite, formas sem peso, sem sombra, existindo num estado entre. Alguns a olhavam de volta. Quando isso acontecia, Marlene baixava os olhos e continuava andando. Ela havia aprendido a lição da figura de olhos brancos. Cuidado com o que você olha há muito tempo. Cuidado com o que te olha de volta. Mas havia um em particular que era difícil de ignorar. Um homem, alto, magro, de roupas antigas, calça de brim, camisa de manga comprida mesmo no calor, chapéu de abas largas. Ele sempre aparecia no mesmo lugar, no fim do Beco das Almas,
a uns 30 metros da casa dela. Ficava parado, com o chapéu inclinado para frente cobrindo o rosto, e não se movia. Toda vez que Marlene chegava perto o suficiente para tentar ver o rosto, o homem havia sumido. Mas ela sabia que ele voltaria. Foi numa terça-feira que Marlene foi até a casa de Dona Quitéria. Dona Quitéria era o tipo de pessoa que toda cidade pequena tem e que ninguém fala muito alto. Uma mulher que sabia de coisas, que tinha no quintal um pé de arruda que nunca secava, que colocava uma fita vermelha na porta toda sexta-feira à noite, que às vezes recebia visitas de madrugada, que chegavam sem barulho e saíam sem despedida. Marlene e Quitéria se conheciam desde crianças, mas não eram próximas. Eram do tipo de conhecida que se cumprimenta na missa e troca palavras sobre o tempo na fila do mercado. Mas Marlene sabia que se havia alguém em Ribeira do Sal que poderia entender o que estava acontecendo com ela, era Quitéria. Ela bateu na porta. Esperou. A porta se abriu antes que ela terminasse de bater. Dona Quitéria, uma mulher de 60 e poucos anos, cabelo preso, avental, expressão de quem já estava esperando, olhou para Marlene por um longo momento sem dizer nada. Depois abriu a porta mais e disse: "Entra, eu já estava esperando você chegar." O que isso significava, Marlene não perguntou. Elas sentaram na cozinha, com um cafezinho e broa de milho, como se fosse uma visita normal. Mas não era. Marlene contou tudo. O caminho, a árvore, a figura, as criaturas na água escura, Benedito, Dona Perpetinha na beira da cama e o homem do chapéu no fim do beco das almas. Dona Quitéria ouviu sem interromper, com uma atenção que não era de curiosidade, era de quem está recebendo uma informação importante que precisa ser guardada com cuidado. Quando Marlene terminou, Quitéria ficou quieta por um tempo. Tomou um gole de café. Depois disse: "O lugar que você foi, Marlene, tem nome aqui entre os que trabalham com essas coisas. Mas o nome não importa muito. O que importa é o que você trouxe de lá." Marlene perguntou o que havia trazido. "A vista", disse Quitéria. "Você trouxe a vista. É raro isso. A maioria que vai e volta não traz nada, ou traz só o susto. Você trouxe a capacidade de enxergar o que fica no meio." Marlene perguntou o que isso significava na prática. "Significa que você agora vive com um pé aqui e um pé lá. Não que você seja médium, não é bem isso. Médium é quem foi treinado para trabalhar com esse contato, para abrir e fechar a porta. Você não abriu porta nenhuma. A porta foi aberta por você, sem você pedir. Agora a porta não fecha do mesmo jeito que antes." Então Marlene perguntou sobre o homem do chapéu. Quitéria colocou o copo de café na mesa com um gesto cuidadoso, como quem coloca algo frágil. "Me descreve de novo", pediu. Marlene descreveu. Alto, magro, roupas antigas, chapéu de abas largas inclinado para frente. Sempre no mesmo lugar, sempre de costas ou com o rosto escondido, sempre sumindo antes que ela pudesse ver. Quitéria ficou quieta por um tempo longo. "Esse eu conheço", disse ela finalmente. "Não pessoalmente, mas conheço pelo que me contaram. Tem um nome antigo para ele que não é bom repetir. O pessoal de trabalho aqui na região o chama de o Vigia do Beco. Ele não é de agora, Marlene. Esse aí tá nesse ponto há muito mais tempo do que qualquer pessoa viva consegue rastrear. Ele não é perigoso para quem não chama, mas ele te viu chegar e te viu voltar. E isso te marcou para ele." Marlene perguntou o que o Vigia queria com ela. "Não sei se quer alguma coisa", disse Quitéria. "Às vezes eles só observam. Algumas coisas mais velhas que o mundo que a gente conhece fazem isso. Só observam. Como a gente observa uma formiga, sabe? Sem intenção de machucar, mas também sem nenhuma preocupação com o que a formiga sente." Essa resposta não confortou Marlene, mas ela preferiu a verdade ao conforto. Quitéria passou as semanas seguintes ensinando Marlene o que podia. Não se tratava de rituais elaborados ou de cerimônias. Era mais sobre regras.
regras para quem vive com a vista aberta, para quem pode ver o que fica no meio. A primeira regra: não olhe de volta para o que te olha, a não ser que você saiba o que está olhando. A segunda: não chame pelo nome o que não tem nome. O nome cria vínculo, o vínculo cria presença, a presença cria direito. A terceira: não carregue o que o outro lado coloca no seu caminho sem saber o que é. Às vezes, as coisas que aparecem para quem tem a vista não estão perdidas, estão caçando. E um guia voluntário é exatamente o que elas precisam para chegar onde querem chegar. A quarta, e a mais importante: não tente entender tudo. Parte do que existe naquele entre não é para ser entendido por uma mente humana. Não porque seja superior, mas porque é diferente de uma forma tão fundamental que tentar compreender seria como uma formiga tentando entender a física quântica. O esforço em si pode fazer mal. Marlene ouvia e guardava. Mas havia uma coisa que ela não havia contado para Quitéria. Havia uma coisa que ela havia guardado para si. Não por desonestidade, mas porque não sabia bem como colocar em palavras. Era uma sensação que havia crescido nas semanas desde a experiência. Uma sensação que ficava no peito. Não no lugar onde o coração doía, mas ao lado, levemente à direita, num ponto que não deveria ter sensação nenhuma. Era como um peso. Um peso que não era físico, não pesava no corpo, mas pesava de outra forma. Como a sensação de saber que você se esqueceu de fazer algo importante, mas não conseguir lembrar o que é. Uma dívida, uma conta, como havia dito a figura de olhos brancos. A conta que você ainda tem para acertar. Marlene passou noites acordada tentando descobrir o que era essa conta. A resposta veio de um lugar inesperado. Num sábado de manhã, ela foi ao mercado. Estava na fila do açougue quando viu, parado perto da prateleira de temperos, o homem do chapéu. Dessa vez ele estava dentro do mercado, não no fim do Beco das Almas, não a 30 metros de distância. Estava a menos de 5 metros dela. Marlene sentiu o impulso de virar para o outro lado, de sair, de fazer exatamente o que Quitéria havia ensinado. Não olhe para o que te olha, se você não sabe o que está olhando. Mas seus pés não se moveram, e o homem levantou o chapéu. Ela viu o rosto. Ela reconheceu o rosto. Era o rosto de Euclides Teixeira Brum, que havia morrido 23 anos antes, quando Marlene ainda era jovem e vivia uma vida muito diferente. Euclides havia sido seu vizinho naquela época, numa cidade diferente, antes de ela se casar com Benedito e se mudar para Ribeira do Sal. Euclides havia morrido num acidente. Um caminhão que falhou o freio numa descida, que bateu na moto dele, Mas não havia sido bem um acidente. Havia uma coisa que só Marlene sabia, que só Marlene havia sabido durante 23 anos e que havia guardado no lugar mais fundo, onde as pessoas guardam as coisas que não conseguem olhar de frente. O freio do caminhão não havia falhado sozinho. Euclides havia descoberto que o marido de Marlene, não Benedito, o primeiro marido, o que veio antes de Benedito,
de quem ela nunca falava porque preferia fingir que essa parte de sua vida não havia existido. Havia descoberto que esse primeiro marido, Osvaldo, estava roubando do açougue onde os dois trabalhavam. E Euclides havia ameaçado contar. Havia dado um prazo. Havia dito, ou você fala, ou eu falo. E Marlene, jovem, assustada, desesperadamente apaixonada por um homem que não merecia, havia feito uma coisa. Ela havia ido até um endereço que uma colega de trabalho havia sussurrado para ela uma vez. Um endereço que todo mundo fingia não conhecer. No fundo de um bairro que a maioria das pessoas evitava. Uma casa pequena, num terreiro, onde um homem chamado apenas de Seu Geraldo recebia pessoas que precisavam de soluções que o mundo normal não oferecia. E Marlene havia pedido uma coisa. Havia pedido, com vela preta, com foto, com uma moeda que Seu Geraldo havia passado pelas mãos e devolvido com instruções. Havia pedido que Euclides fosse tirado do caminho. Não havia dito mate. Não havia usado essa palavra, mas as duas partes sabiam o que a palavra usada significava. 3 dias depois, o caminhão freio falhou na descida e Euclides morreu. Osvaldo não foi denunciado. A relação durou mais 2 anos antes de terminar por outros motivos. Marlene saiu daquela cidade, se mudou, conheceu Benedito, construiu uma vida completamente diferente. E enterrou o que havia feito no lugar mais fundo. Mas o peso no peito, o peso levemente à direita, no lugar que não deveria ter sensação. Havia estado lá desde sempre, ela percebeu agora. Havia estado lá por 23 anos. Ela havia apenas aprendido a não sentir. O homem do chapéu, Euclides, ou o que quer que estivesse usando o rosto de Euclides, olhou para ela por um longo momento. Sem raiva, sem acusação. Com aquela mesma expressão que Dona Perpetinha havia tido na beira da cama. A expressão de alguém que sabe de algo que você ainda vai descobrir. E então disse de verdade, com voz. Uma voz que os outros na fila do açougue claramente não ouviram. A conta, Marlene. E sumiu. Naquela noite, Marlene foi até a casa de Quitéria e contou o que havia guardado. Tudo. Osvaldo, Euclides, Seu Geraldo, a vela preta, a moeda, o que ela havia pedido e o que havia acontecido. Quitéria ouviu sentada, com as mãos cruzadas sobre o avental, sem expressão que pudesse ser lida. Quando Marlene terminou, ficou quieta por mais tempo do que da vez anterior. Depois disse: o trabalho que você mandou fazer, Marlene, ele tem uma estrutura. Não é como a maioria das pessoas pensa. Não é que você assinou uma nota promissória com o diabo. É mais complicado e mais simples do que isso ao mesmo tempo. Quando você pede esse tipo de coisa, você coloca uma dívida. Não uma dívida religiosa, não uma dívida de julgamento moral. Uma dívida de equilíbrio. Uma vida pedida tem que ser devolvida de algum jeito. E enquanto não for devolvida, ela fica aberta, fica esperando. Marlene perguntou como se devolve uma vida. Não se devolve literalmente, disse Quitéria. Não é isso. O equilíbrio pode ser acertado de outras formas. Pode ser serviço, pode ser reparação, pode ser reconhecimento. A simples nomeação do que foi feito, sem mentira, sem disfarce. Às vezes, o equilíbrio só pede que a dívida seja dita em voz alta. Porque o que fica guardado, Marlene, o que fica enterrado e não é olhado, esse é o tipo de coisa que fica pesando. E um peso que fica pesando por 23 anos chama a atenção de muita coisa que mora no escuro. Marlene perguntou sobre as criaturas que havia visto na água escura, no entre. Se eram elas que estavam sendo chamadas. Quitéria ficou quieta por um momento. Não diretamente, disse ela, mas o peso cria uma espécie de sinal, como um farol no escuro. Coisas que ficam vagando naquele entre podem ser atraídas por esse sinal.
Não é que elas querem você especificamente. É que o peso que você carrega brilha para elas de uma forma que chama. Enquanto a dívida fica aberta, o farol fica aceso. E se eu acertar a conta? Perguntou Marlene. O farol apaga, disse Quitéria simplesmente. O processo que se seguiu levou meses. Não foi fácil e não foi simples. E parte dele pertence a Marlene de uma forma que não é para ser contada por outros. Mas os contornos são esses. Ela foi ao padre, não para confissão sacramental. Ela não era praticante regular há muitos anos, mas para sentar com um ser humano de fé e nomear o que havia feito. Dizer em voz alta, para uma outra pessoa, sem eufemismo e sem desculpa: eu mandei matar um homem. Eu sabia o que estava pedindo. Eu sabia o que aconteceu. O padre ficou pálido, mas ouviu. Ela foi a família de Euclides, o irmão que ainda vivia na cidade antiga, 20 anos mais velho e achando que sabia tudo sobre a morte do irmão, e sentou com ele. Não disse tudo, disse o suficiente. Disse que havia sabido de algo na época e não havia falado, e que havia carregado isso. O irmão não perdoou completamente. Não era um homem de perdão fácil, mas ouviu. E ouvir era parte do acerto. Ela fez, com a orientação de Quitéria, um trabalho de desfazimento. Não um ritual elaborado, apenas uma noite de vela branca, sal grosso, água corrente e palavras ditas em voz alta, num tom que não era de magia e nem de religião, mas de algo mais antigo que os dois. O simples ato humano de reconhecer o que foi feito e pedir que o equilíbrio seja restaurado. E o peso no peito, o peso levemente à direita, foi sumindo. Não de uma vez. Foi como quando a chuva para depois de muito tempo. Primeiro você percebe que está menos, depois fica menos ainda. E aí você percebe que parou e não sabe exatamente quando. O homem do chapéu nunca mais apareceu. As pessoas que Marlene via nas ruas, as formas sem sombra nos cantos, os rostos entre as árvores, elas não desapareceram completamente. A vista aberta, como Quitéria havia dito, não se fecha do mesmo jeito que antes. Mas elas ficaram menos frequentes, menos urgentes. Marlene passou a lidar com elas da forma que Quitéria havia ensinado, sem olhar muito tempo, sem chamar pelo nome, sem carregar o que não é seu para carregar. Ela tem 74 anos agora, 2 anos depois da noite que atravessou e voltou. O coração, com a nova medicação, funciona razoavelmente bem para uma válvula que não é perfeita. O médico diz que ela ainda tem anos pela frente, se tomar cuidado. Ela toma cuidado. E às noites, quando o sol desce atrás da Serra dos Ossos e a escuridão começa a ganhar textura, ela fecha as janelas, acende uma vela branca na janela da sala. E não porque tenha medo, mas porque aprendeu, da forma mais direta possível, que existem coisas muito mais velhas que qualquer religião, qualquer explicação, qualquer conforto que o mundo dos vivos construiu para não ter que olhar de frente para o que sempre esteve lá. E que respeitar o que não se entende não é fraqueza. É o tipo de sabedoria que só a gente que foi ao além e voltou consegue carregar. Os cachorros, Pretinho e Farofa, dormiram na beira da cama dela durante meses depois da noite da parada. Como se soubessem que ela havia ficado perto demais da beira de algo que eles, com os sentidos afinados que os animais têm, podiam sentir, mas não podiam nomear. Marlene diz que os cachorros nunca mais uivaram à noite. Ela não sabe se é porque o perigo passou, ou se é porque aprenderam, como ela aprendeu, que há coisas para as quais não existe som certo. Apenas silêncio e o peso exato do que cada um carrega. Essa foi a história de Dona Marlene, a mulher que foi além e voltou com a conta aberta. Uma história de dívidas que o mundo dos vivos finge que não existem, mas que o outro lado nunca esquece. Se você está aqui, no escuro, ouvindo essa história, cuide do que você pede. Cuide do que você guarda.
E cuide, principalmente, do que você acha que está enterrado fundo demais para ser encontrado. Porque o além não tem profundidade. Lá, tudo está na superfície. Sempre esteve.